Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula vamos mostrar o problema de potenô planialtimétrico aplicado na topografia. Se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas. Dê um like e ajude o canal. Problema de potenô planialtimétrico aplicado na topografia. Esse problema foi no passado muito usado na topografia, principalmente na área de topografia de minas a céu aberto. O problema consiste em implantar um ponto, visar 3 pontos conhecidos, medir os ângulos A e B e os ângulos verticais para obter de forma simultânea também a componente vertical, que é a altitude. Então, esse problema foi desenvolvido por Laurent Pottenaud, foi matemático francês, membro da Real Academia de Ciências de Paris e professor no Royal College de Paris. Pottenaud resolveu o problema conhecido como problema da carta, trissecção inversa ou problema dos 3 vértices. E hoje é conhecido como problema de Pottenaud. O primeiro matemático a resolver o problema da intersecção inversa de forma geométrica foi o matemático holandês Willebroord Snellius, que publicou a sua obra Eratosthenes Batavus, de 1624. Pottenaud resolveu a parte matemática. Então, neste problema, são conhecidos as coordenadas de 3 pontos, abscissa, ordenada e altitude. No campo, são medidos os ângulos A e B e os ângulos verticais das visadas, para o ponto 1, para o ponto 2 e para o ponto 3. Com a determinação dos ângulos C e D, esses ângulos aqui, C e D, está resolvido o problema. Fórmulas para a determinação dos ângulos C e D. Então nós temos aqui um quadrilátero formado pelos pontos 1, 2, 3 e 4. Então, o 4 é o ponto onde está estacionado o equipamento. No passado, era o teodolito. Então, nós medimos o ângulo A e o ângulo B e determinamos um ângulo U, que é dado pela expressão 360 graus, que é o somatório dos ângulos internos de um quadrilátero, né, menos a soma dos ângulos A, B e o ângulo 2, formado pela linha 1, 2 e 2, 3. Então, no triângulo 4, 1 e 2, e no triângulo 4, 2 e 3, nós vamos aplicar a lei dos sênos, né? E vamos determinar a distância de 4 para 2. Na trigonometria, nós temos a fórmula do seno da diferença, né? E então nós temos essa expressão aqui, seno de D é igual a seno de U,
vezes cosseno do C, que vai ser igual ao seno de C vezes cosseno de U. E vamos chamar essa equação 4. Nós vamos igualar as equações 3 e 4 e, resolvendo o sistema de equações, nós chegamos na fórmula do ângulo C. Cotangente de C é igual a distância de 1 para 2, multiplicado pelo seno de A, dividido pela distância de 2 para 3, multiplicado pelo seno de B e seno de U, mais a cotangente de U. Determinamos dessa forma o ângulo C. O ângulo D é dado pela expressão D é igual a U menos o ângulo C. A solução altimétrica. A diferença de nível entre dois pontos é dada pela fórmula ΔH é igual a distância horizontal vezes a cotangente de Z, Z é o ângulo vertical, com origem no zênite, mais a altura do instrumento menos a altura do sinal. Para obter a diferença de nível do ponto visado para a estação, nós devemos inverter o sinal. A fórmula fornece a diferença de nível da estação para o ponto visado. Para obter do ponto visado para a estação, nós temos que inverter o sinal. Para as distâncias maiores que 300 metros, deve-se efetuar a correção da esfericidade da Terra, representada pela convergência das linhas nadirais, que é o ângulo no centro da Terra, formado pelo encontro das linhas. Das linhas são direções nadirais que passam pela estação. Então, nós aplicamos a fórmula ΔH, diferença de nível, é igual a distância geoidal vezes a tangente do ângulo vertical da ré menos o ângulo vertical da avante, dividido por 2, mais a altura do instrumento menos a altura do sinal. No caso do problema de Potenow, o ângulo vertical da ré não é lido em campo. Então, ele é calculado por essa expressão aqui, ó. Ângulo vertical da ré é igual a 180 graus menos o ângulo vertical da avante mais a correção da esfericidade terrestre dada por ΔZ em segundo. ΔZ é a distância geoidal vezes uma constante, 0,02821. E a distância geoidal é igual à distância horizontal menos a distância horizontal vezes a altitude média dividido pelo raio médio da Terra. Aqui nós temos a expressão do raio médio da Terra. Para isso nós necessitamos da latitude média da região. A é o semi-eixo equatorial, E é a primeira excentricidade. Aqui é a fórmula para calcular a primeira excentricidade. Para distâncias menores que 500 metros, nós podemos adotar o raio médio como sendo 6.371.000 metros, ou 6.371 quilômetros, que é o raio geográfico da Terra. Então, para altitudes menores, tá? Nós temos então a expressão, a diferença de altitude é igual à distância horizontal vezes a tangente do ângulo vertical da ré menos ângulo vertical da avante, dividido por 2, mais altura do instrumento menos altura do sinal. Uma outra forma de deduzir o problema de Potenow para obtenção dos ângulos C e D é utilizando esta sequência de cálculos, né? Aplicando a lei dos senos nos dois triângulos, né?
Nós temos então aqui a distância de 4 para 2 em ambos os triângulos. Igualando as equações, nós temos essa expressão aqui, distância de 2 para 3 vezes seno de D sobre seno de A é igual a distância de 1 para 2 vezes seno de C, seno de B, que fornece a equação 3. Da equação 3, nós temos que seno de D sobre seno de C é igual a distância de 1 para 2 vezes seno de A, dividido pela distância de 2 para 3 vezes seno de B. Na trigonometria, nós temos que o seno da diferença, seno de D menos seno de C, sobre seno de D mais seno de C, é igual a tangente de D menos C sobre 2 e a tangente de D mais C sobre 2. Nós temos aqui então a equação 4. Por artifício matemático, nós fizemos que K é igual a D, a distância de 1 para 2 vezes seno de A, dividido pela distância de 2 para 3 seno de B. E aqui então nós temos a fórmula que vai nos dar D menos C. É tangente de D menos C sobre 2 igual a tangente de D mais C sobre 2 vezes K menos 1 dividido por K mais 1. Conhecendo D menos C, conhecendo também D mais C, facilmente se determina o valor de D. E a diferença de U nos fornece o ângulo C. Aqui nós temos um exemplo aplicativo no problema de hipotenô plano e altimétrico. Então nós temos 3 pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3. As coordenadas planimétricas dos pontos, né? A altitude dos pontos, os ângulos verticais medidos em campo, Z1, Z2, Z3, das visadas para o ponto 1, para o ponto 2, para o ponto 3. Altura dos sinais, normalmente é no topo do vértice ou numa marca efetuada no vértice para facilitar a visada sem necessidade do operador ter alguém nos pontos. Os ângulos horizontais medidos, o ângulo A e o ângulo B. A sequência de cálculos. Então, inicialmente nós calculamos a distância de 1 para 2. Né? Aqui a fórmula clássica da distância, da geometria analítica. Calculamos o azimute da linha 1 para 2, utilizando essa expressão. O cosseno do azimute preliminar é igual a diferença de ordenada dividido pela distância. Aqui nós temos o azimute preliminar. Se a diferença de abscissa for negativa, nós temos que subtrair o ângulo calculado, que é o azimute preliminar, de 360 graus e temos o azimute definitivo. Se a diferença das abscissas for positiva, o azimute preliminar é o azimute definitivo. Normalmente, em topografia, se calcula o rumo e se transforma em azimute. É muito mais fácil calcular diretamente o azimute. Aqui nós temos os dados da distância e azimute da linha 2 para 3. Da mesma forma, nós calculamos a distância e o azimute da linha 2 para 3. O ângulo 2 é o ângulo horário formado entre as linhas 1 para 2 e 2 para 3. Então, o ângulo horário entre duas linhas é dado pela diferença entre o azimute invertido da linha da Vante e a linha da Ré. Então,
O ângulo 2 vai ser azimuth de 3 para 2 menos azimuth de 1 para 2. Azimuth de 3 para 2 é a avante invertida. Para inverter um azimuth, basta somar ou subtrair 180 graus. Se for menor que 180 graus, soma 180 graus. Se for maior, subtrai 180 graus. Então aqui nós temos o ângulo 2. Quando a operação resultar num ângulo negativo, nós temos que adicionar 360 graus para torná-lo positivo. Então aqui nós temos o ângulo 2, 141 graus, 15 minutos, 41,37 segundos. A partir daí, nós temos todos os elementos para o cálculo do ângulo C. Aplicamos na fórmula, aqui são os elementos necessários para o cálculo, e obtemos então o ângulo C. 73 graus, 53 minutos, 30,96 segundos. O D é dado pela diferença 1 menos C. Então aqui nós temos o ângulo B. Na outra alternativa, nós temos inicialmente o cálculo do K, que é a constante, né? D1 para 2, seno de A, dividido por D2 para 3, seno de B. Então determinamos o valor de K. Determinamos o valor da fração K menos 1 dividido por K mais 1. Aqui nós temos então o valor. Aplicando na fórmula, nós temos o valor de D menos C sobre 2, né? Que é igual a menos 1 grau, 10 minutos, 11,65 segundos. 2 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, nós temos aqui D menos C. E aplicamos essa regrinha. D mais C é conhecido, D menos C é conhecido, né? O mais C e menos C se anulam, nós temos que 2D é igual a 143 graus, 0,6 minutos, 15,32 segundos, que dá o valor de D igual a 71 graus, 33 minutos, 0,7,66 segundos, que é o mesmo determinado anteriormente. Pela diferença, o menos D, nós determinamos o ângulo C. Calculamos o ângulo 2B do triângulo 4, 2, 3. Então, nós temos que o ângulo 2A é a diferença de 180 graus menos A mais D. Então, aqui nós temos o ângulo 2A. O ângulo 2B é do triângulo 4, 2, 1. Então, o ângulo 2B é 180 graus menos C mais B. Então, aqui nós temos o ângulo 2B. Com esses dois ângulos, aplicando a lei dos senos, nós vamos determinar a distância de 2 para 3 e a distância de 3 para 4. Né? Da mesma forma, nós vamos determinar também a distância de 1 para 4. O azimuth da linha 3 para 4, necessário para o cálculo das coordenadas do ponto 4, é dado pela fórmula azimuth 3 para 4 é azimuth 2 para 3 mais o ângulo D, mais ou menos 180. Nós temos então aqui o azimuth da linha 3 para 4. Já o azimuth da linha 1 para 4 é dada pela expressão azimuth de 1 para 4 é igual a azimuth de 2 para 1 menos C mais ou menos 180 graus. Neste caso aqui, o ângulo C é negativo por ele ser um ângulo anti-horário. Então aqui nós temos o azimuth da linha de 1 para 4. As coordenadas do ponto 4 é dada pela expressão x de 4 é igual a x do ponto 3 mais a distância 3 para 4, que multiplica o seno do azimuth da linha 3 para 4. Aqui nós temos os dados de entrada na fórmula e o valor do x4. Da mesma forma, podemos fazer a verificação do x4 a partir dos outros pontos. Né? Então aqui nós temos a solução altimétrica, né?
A diferença de nível entre os pontos 4 e 3, conhecendo a distância horizontal e o ângulo vertical, origem no zênite, é calculado pela fórmula. Então aqui, já foi visto anteriormente, nós temos aqui os elementos da fórmula e determinamos uma diferença de nível de 27,685 metros. Para obter a diferença de nível de 3 para 4, devemos inverter o sinal e obtemos então menos 27,685. Aplicando a altitude do ponto 3, chegamos na altitude do ponto 4. Para uma verificação, nós podemos também calcular a partir do ponto 1. Então, a diferença de altitude de 4 para 1 é a distância horizontal de 4 para 1, multiplicar a cotangente do ângulo vertical Z1, mais a altura do instrumento no ponto 4, menos a altura do sinal no ponto 1. Né? Efetuando os cálculos, nós obtemos uma diferença de 31,3885 metros, invertemos para obter a diferença de nível de 1 para 4 e obtemos a altitude do ponto 4, 275,1245, que é praticamente a mesma anterior. Uma pequena diferença que dá de 4 milímetros, refere-se ao erro topográfico na medida dos ângulos verticais das duas estações. Podemos também fazer a verificação a partir do ponto 2. Nesse caso, necessitamos calcular a distância de 2 para 4. Aplicando a lei dos senos, né, no triângulo, nós chegamos na distância de 2 para 4. Aplicando a fórmula do cálculo da diferença de nível, nós chegamos que a diferença de nível de 4 para 2 é igual a 23,59 metros. Invertemos o sinal e temos a altitude do ponto 4. O efeito da curvatura terrestre na diferença de altitude é um tema pouco conhecido na topografia. Então, com o aumento da distância e da altitude, o erro na determinação da diferença de nível aumenta em função do efeito da curvatura terrestre, representada pela convergência das direções nadirais, que é o ângulo no centro da Terra formado pelo encontro das linhas nadirais, que é o fio de prumo passantes pelas estações topográficas. Então aqui nós temos os dados do problema, determinamos sem a correção, né? E determinamos com a correção. Né? Então aqui efetuamos o cálculo do ângulo vertical da ré, aplicando essa fórmula, onde ΔZ em segundo, distância geoidal vezes essa constante, 0,02821, aqui calculando o raio médio, né, a partir de uma latitude média conhecida da região do trabalho, nós chegamos então num valor ΔZ de 25,47 segundos, né, que aplicando na fórmula nós temos que o ângulo da ré é 113 graus, 34 minutos, 07,47, corrigido do efeito da curvatura terrestre. Aplicando na fórmula da diferença de nível, nós obtemos aqui, então, a diferença de nível corrigida. Nós podemos fazer uma verificação com o ângulo vertical, sem a correção, e verificamos uma diferença entre as diferenças de altitudes determinadas de 5,63 centímetros. Este erro refere-se ao efeito da curvatura terrestre no ângulo vertical. Então,
O problema de Potenô, no passado, ele foi muito utilizado. Numa época em que não tínhamos GPS, não tinha ainda a estação total, em alguns casos existia o distanciômetro eletrônico, que é acoplado ao teodolito, media a distância. Então, hoje, com novos equipamentos, né, nós praticamente deixamos de utilizar o problema de Potenô. No entanto, para os profissionais de topografia, é bom ter contato com essas metodologias utilizadas no passado. E, em alguns casos, ainda se usa o problema de Potenô. Então, às vezes, por exemplo, dentro de uma cava, de uma mina, com dificuldade de rastreabilidade de satélites, né, nós podemos ainda utilizar o Potenô. Basta ter 3 pontos fora da mina, com coordenadas conhecidas, né, instala o equipamento, hoje a estação total, num ponto aleatório, visa os 3 pontos, calcula a posição do ponto com as coordenadas planimétricas e componente vertical, a altitude, e a partir desse ponto se efetua o levantamento topográfico. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.